Olá, meus irmãos, meus queridos, a paz do Senhor Jesus está entrando no ar, está começando com você o programa Uma Luz para Você. Hoje, 5 de outubro de 2020, é uma honra, é um prazer, uma grande alegria. Você que já está online comigo aqui pelo Alô TV Web, você que já está nesse programa, que vai ser muito edificante na sua vida. Os meus convidados já estão aqui, mas antes eu quero agradecer você que já está entrando, você que já está nesse programa, nessa programação, pelo Facebook, você que veio da minha lista de transmissão, você que veio do meu Face, você que veio do meu Instagram, muito obrigado pela tua presença. E hoje o tema é Vencendo a Ansiedade. Vai ser tremendo, vai ser extraordinário. Você que é ansioso, você que é ansiosa, você que passa por esse mal, fica aí, porque o programa será edificante. Todos os programas eu começo lendo um salmo, e eu quero começar lendo hoje esses salmos, que é uma maravilha, de número 73. Esse salmo é um salmo de um músico, de um adorador chamado Asaf. Verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase se escorregaram. Em algumas traduções vai dizer, os meus pés quase se desviaram. Pois eu tive inveja dos tolos, quando vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Pois por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Agora, eu quero dizer algo para você. No versículo 25, o Asaf vai fazer uma declaração. E ele vai dizer assim: quem tenho eu no céu, a não ser a ti? E não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Deixa eu dizer algo para você que está nessa live hoje, nesse programa. Asaf foi um homem que passou um momento de tribulação. Eu comecei lendo os salmos, ele dizendo que ele começou a ter inveja do ímpio. E ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. Como ele era um levita, ele vivia daquilo que a igreja colocava na mesa dele. E ele passou um momento que ele disse: olha, os meus pés quase se desviaram. Do versículo 6, eu já pulei para o versículo 25. Mas é a partir do versículo 18 que os olhos dele se abrem e ele percebe que tudo aquilo que ele tem de melhor é a presença de Deus. E no versículo 25 ele vai dizer isso: olha, quem tenho eu no céu a não ser a ti, não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Nós temos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E é essa presença que nos sustenta. Talvez você não tenha uma vida financeira como você queria ter, mas você tem alguém chamado Jesus. Alguém que te toca, te cura, te abraça, te vê e te restaura todos os dias da sua vida. E agora nós vamos para o quadro Vida Emocional. O meu convidado de hoje, ele é meu amigo, ele tem nome de ator de Hollywood. O nome é difícil, Arnold Starley. Ele é teólogo, ele é professor de teologia, ele é homem de Deus, é profeta do Senhor, ele é pregador, é ministro do Evangelho, e ele também é escritor, ele é jovem, e hoje ele tem uma palavra para o seu coração. Boa noite, meu amigo Starley. Olá, boa noite para você, meu companheiro e amigo Douglas Borges, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Fica aqui as minhas saudações, dizer para você que você é muito bem-vindo e dizer da satisfação, viu, Douglas? Você ter me convidado para estar nesse programa aqui. Sem sombra de dúvidas, eu me sinto muito honrado, tá bom? Deus abençoe. Eu que agradeço. Hoje o nosso tema é ansiedade,
Mas antes de mais nada, eu quero mandar um alô, meu amigo Célio Nunes, um abraço, Mariana Silva, minha esposa também, Tamara, Giovana Duarte, a Beatriz, a Natiara Coutinho, todo mundo tá ligado. Gente, quero pedir, compartilhe essa live, porque hoje vamos falar sobre ansiedade, esse mal do século, o doutor Augusto Cury chama o mal do século, e hoje nós vamos trazer uma palavra para o seu coração. Starler, vamos já começar nesse bate-papo, falando sobre a ansiedade. Como que o cristão hoje em dia consegue lidar com o problema da ansiedade? Porque nós temos uma Bíblia que nos ajuda a fugir dela. Mas porque muitos cristãos e muitas pessoas estão afogadas, afundadas na ansiedade. E a ansiedade atrapalha muito. Então, Douglas, você estava fazendo citação com referência ao Dr. Augusto Cury. Todavia, nós não podemos nos esquecer de que, nesse tempo que nós estamos vivendo, alguns que definem de pós-modernidade, outros definem como ultramodernidade. Em contrapartida, nós vamos perceber que está muito normal essas doenças psicossomáticas, depressão, angústia. E o que é fato é que, de uma perspectiva inclusive cristã, nós temos Jesus dizendo que o sol que nasce para o ímpio é o mesmo sol que nasce para o justo. Portanto, significa afirmar que a ansiedade ela vai abraçar o coração de quem é ímpio, quanto vai abraçar o coração de quem é justo. Logo, a ansiedade ela existe. E Jesus, inclusive, chegou a profetizar que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e a consequência é o advento do pecado. Com o pecado brotando com muita facilidade nessa época que nós estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, a ansiedade ela vai fazer parte. Portanto, a pergunta que nós ficamos a nos fazer é: quando a ansiedade chegar, o que devemos fazer? Quais são os pontos que nós devemos atacar? Mas uma coisa é fato: a ansiedade ela é uma marca. Um psicólogo americano chamado Rollo May, ele vai destacar bem claro dizendo que a ansiedade ela é um sentimento íntimo de apreensão. E como consequência disso, nós vamos ter uma série de dilemas e problemas, inclusive que atrapalham o potencial das pessoas. Olha, a ansiedade, ela tem alguns efeitos no seu corpo físico. A ansiedade ela tem alguns efeitos patológicos. E eu vou citar alguns sintomas de um ansioso para você entender que talvez você deve estar passando por isso, mas você não sabe ainda o porquê que está acontecendo. Alguns dos sintomas de uma pessoa ansiosa, deixa eu usar a sigla que a medicina usa, é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu, por exemplo, sofri com ansiedade, com a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, há 2 anos atrás, quando eu perdi minha mãe com câncer. E eu tive um transtorno pós-traumático. E eu tive alguns sintomas de ansiedade. E eu vou falar para você quais são esses sintomas. A minha amiga, a pastora Neliane, lá de Caldas Novas, pastora da D Paraíso. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês aí. Pastor Júnior também. Sabe quais são os sintomas de alguém que sofre com ansiedade? O coração acelerado, o seu batimento cardíaco acelera, que você pensa que vai ter um infarto, que vai morrer. As mãos começam a formigar, assim, até aqueles formigamentos. Você tem a dificuldade de concentração. Você tem fobia social. Você chega num ambiente e você pensa que todo mundo está te observando, está te olhando. De repente você começa a querer sair daquele ambiente. Uma dor de cabeça que você nem imagina, que você não consegue controlar. Toma remédio. E isso faz com que você perde até o seu autocontrole. Eu tinha muita irritabilidade, o Arnold. Eu passava um momento que se eu fosse abrir um pacote de biscoito, se ele não abrisse, eu rasgava ele todo. Isso era frequente. E a principal coisa que a ansiedade causa: a insônia. A pessoa não consegue dormir. E quem não dorme bem não tem uma saúde boa. É por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, como curar isso. Né, meu amigo Starley? Então, Douglas, você falando sobre as reações que a ansiedade proporciona, é importante os ouvintes que estão nos ouvindo aqui nessa noite entender que, no mínimo, a ansiedade ela vai te prejudicar em 3 aspectos. A primeira vão ser as reações físicas. As reações físicas,
elas advêm de uma forma tão abrangente, tão complexa e, ao mesmo tempo, tão letal, que eu precisei, inclusive, anotar algumas das reações físicas que a ansiedade, quando ela reina, ela faz com o indivíduo. Algumas, o Douglas já chegou a citar, mas, por exemplo, males no estômago, úlceras. Vale destacar que não significa que toda úlcera é gerada pela ansiedade, mas, sem sombra de dúvidas, pode ser que tenha a relação com o estado emocional, dor de cabeça, alergia na pele, pode ser provocada pelo estado de ansiedade, insônia. É normal, Douglas. Eu me lembro de quando era criança, às vezes eu ficava aguardando a promessa de viajar no dia seguinte para um lugar que eu queria muito. Então, assim, se meu pai, no caso, meu padrasto, né, que eu tenho como pai, nos comunicava assim: 5 horas da manhã vamos viajar. Nós íamos dormir mais ou menos 10 horas da noite, deitar 10 horas da noite. Mas uma coisa era certa, nós não dormíamos. Porque a ansiedade de querer sair logo nos atrapalha, porque alguém que está ansioso, consequentemente, vai sofrer de insônia. Olha, e até a psicologia vai dizer que existe esses dois tipos de ansiedade. Essa ansiedade que você espera, no outro dia eu vou para uma praia, é uma ansiedade boa. É aquela apreensão de ir para um lugar, conhecer o lugar. É uma ansiedade saudável. Mas a ansiedade que você tem, que eu vou trazer o nome de uma sigla aqui, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que o doutor Augusto Cury, ele fala com muita propriedade sobre isso, é você pensar antecipadamente. Por exemplo, eu sempre dou exemplo das minhas pregações. Você vai dormir no domingo, aí, quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, aí você lembra que na segunda-feira você tem que pagar um cheque. Você começa a pensar: meu Deus, amanhã é o dia do cheque, eu não tenho dinheiro. Aí, de repente, o seu cérebro ele está tão acelerado que você já pensa na terça-feira. Não, terça-feira eu tenho que bater meta no trabalho. Quarta-feira a sogra vai chegar em casa, eu nem fiz compra ainda. Quinta-feira, reunião dos filhos. Olha, o cara está no domingo, a mulher está no domingo. E está pensando a semana toda. Deixa eu dizer algo aqui, Starley, o nosso cérebro é como um HD. E um HD de 1 tera, ele só cabe 1 tera. E tem dia que você vai encher tanto o seu cérebro que vai bugar, vai dar um tilt. Aquilo que vai sendo armazenado em você, se você não limpar, se você não fazer uma fragmentação e uma limpeza, vai explodir no seu corpo como doença psicossomática. Psique, doenças da alma, da psique. No grego, psique, alma, mática, corpo, doenças da mente e do corpo. Então, as patologias que as pessoas adquirem pela ansiedade são diversas, mas Jesus vai dizer lá, o apóstolo Pedro: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele tem que cuidar de vós. O segredo é lançar no Senhor Jesus, Starley. Então, a Bíblia vai apresentar justamente aquilo que você começou a introduzir sobre a questão das duas formas de ansiedade. Das 13 cartas, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreve e que foram registradas no Novo Testamento, até porque eu acredito que ele escreveu mais, ele vai, por muitas vezes, fazer a seguinte declaração, que queria estar logo com os irmãos. Isso é uma ansiedade boa, né? Existe essa ansiedade que é boa. Porém, a ansiedade que é maléfica, que Jesus, inclusive, chegou a tratar, que Paulo trata, que o apóstolo Pedro trata, é uma ansiedade que é maléfica ao ponto de nos prejudicar. Eu ainda estava abordando, ainda em tempo, a questão da reação psicológica, por exemplo, que linka muito com o que você falou, porque a ansiedade ela atrapalha justamente a psique do homem. Eu gosto da área de aconselhamento cristão, porque eu acho um tema muito relevante, e na área de aconselhamento cristão, por muitas das vezes, eu tive experiências de colegas que são professores serem atrapalhados pela ansiedade, e principalmente, algo que é muito evidente com um profissional que depende da sua criatividade, que é o caso perfeito do professor, quando a ansiedade simplesmente começa a fazer residência dentro do seu coração, a ansiedade, ela, sem sombra de dúvidas, ela vai atrapalhar a criatividade e a originalidade da pessoa. Agora, você imagina, por exemplo, alguém na igreja que desfruta de um cargo de liderança que está em um alto índice de ansiedade. Tenta imaginar um profissional que trabalha com programação ou com artes, que precisa da sua originalidade e acabou de ser aplacado pela ansiedade.
E a gente não pode se esquecer, eu fiz até questão de deixar aqui anotado, que a ansiedade ela tem o poder de reduzir esse nível de habilidade, de competência, de eficácia e de eficiência. O ansioso, Douglas, na definição ainda em tempo do psicólogo que eu citei, ele vai dizer que a ansiedade é uma apreensão interna, que embora ela é interna, mas as expressões elas passam a ser físicas. Eu já tive perante um psicólogo, eu já precisei ministrar sessões de aconselhamento, inclusive, o script que nós recebemos é impossível tratar ou iniciar um processo de cura de ansiedade com alguém que esteja naquele exato momento com ansiedade. E é por isso que nesse processo de quebrar gelo, por muitas das vezes, eu precisei estar em posição de relaxo. Seria justamente abrir os braços, já precisei colocar, inclusive, os meus pés sobre a mesa para fazer com que a pessoa, consequentemente, relaxe. Porque alguém que está num estado de ansiedade não vai ter originalidade nem para explicar o que está acontecendo. E é por isso que nós cometemos o sério erro de deixar a ansiedade nos dominar. Em contrapartida, nós vamos ter consequências físicas, dentre as quais eu citei, não é? Borboletas no estômago, um alto índice de apreensão, as unhas nossas ficam, né? A gente não para. Já chegou vezes, Douglas, de eu ministrar prova para alunos e o aluno ter total consciência, ter memorizado o conteúdo, mas na hora da prova ele ficava batendo o pé direito no chão. E a ansiedade, como eu disse para você, que a reação dela, principalmente na psique, é tampar a originalidade da pessoa, dá aquele famoso branco. E dando o famoso branco, a consequência é uma nota ruim. A ansiedade ela atrapalha. É por isso que você precisa tratar a sua ansiedade, para quando você chegar na boca do gol, ao invés de você chutar para fora, você marcar o gol. Eu estou parafraseando dessa forma, porque eu acabei de lançar um curso o mês passado, como vencer a ansiedade, chama Método Paz. Se você tem problema com ansiedade, me procura, meu telefone está ali, e eu vou disponibilizar o link para você adquirir esse curso pelo Hotmart. Starley, eu ensino a pessoa do zero até ela chegar no nível de libertação da ansiedade. Tudo isso através da Bíblia, exercícios físicos, escute, Bíblia, exercícios físicos e treinar a sua mente. Eu uso esses 3 pilares. E deixa eu dizer algo para você. É algo muito simples e com resultado. Nos primeiros 3 dias de curso, você já tem resultados extraordinários. A neurocientista Rosana Alves, ela mora nos Estados Unidos, ela é da Igreja Adventista, uma pessoa que eu ouço muito, assisto muito. Ela vai dizer que o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma. Ele vai dizer assim, a própria neurociência diz que o nosso cérebro funciona 85% inconscientemente, 15% conscientemente. Olha que nível. É por isso que diante de uma entrevista de emprego, você chega lá na hora para fazer essa entrevista, e quando você vai passar, né, chegar no momento que você vai sentar diante do entrevistado, né, do entrevistador, um gatilho na sua memória é ativado. Um gatilho lá da infância, que alguém disse algo para você que te feriu, que te fez ficar para baixo. Quando você tinha 6 anos de idade, você guardou algo inconscientemente. E diante de uma entrevista de emprego, você não consegue controlar isso. Isso é o seu cérebro que é ativado dessa forma. E aquilo entra como um gatilho. E o Augusto Cury vai chamar de memória RAM. Ele vai dizer que faz uma leitura automática da memória. E dá uns flashes. Esses flashes vai travar você, vai sumir da sua mente, e você não vai conseguir passar naquela entrevista. Por quê? Porque você ouviu de alguém que você talvez seria um fracassado, que não seria ninguém, e deu aquele famoso branco. O que eu te aconselho a fazer? Sou escritor de um livro que fala sobre emoções, o Starley também está lançando dele, e uma das maneiras que eu ensino você é você exercitar a sua mente. Starley, tudo de ruim que acontece conosco, e tudo de bom que acontece conosco é através da mente. Se nós exercitarmos a nossa mente com a palavra de Deus, com o nosso devocional, tem gente que não tem devocional com Deus, essa ansiedade será substituída por coisas boas, a nossa mente será plantada a coisas boas. É muito importante a alimentação. O que você tem se alimentado? Do quê? Estou falando de comida para você encher a sua barriga, não. Estou falando de alimentação mental. O que nós estamos nos alimentando, Starley? É isso que nós temos que indagar. O que está entrando no seu cérebro? O que está entrando na tua mente? Eu estava prestando aqui atenção no que o Douglas estava comentando a respeito do curso dele.
Eu estava observando a pedagogia de Jesus. E para mim ficou muito evidente uma coisa, Douglas, que tem pessoas que aprendiam, no caso de Jesus, com vendo ele pregar, com aquelas pregações em massa. Seria mais ou menos o que nós chamamos de cruzadas. Mas teve pessoas, Douglas, que só poderiam ser ministradas no tete-a-tete, no olho a olho, no testa-a-testa. Seria o caso da mulher samaritana de João capítulo de número 4. E eu penso que esse curso que você está disponibilizando e proporcionando é um método muito eficaz e muito eficiente. Nesse livro que você comentou, nesse último livro que eu estou lançando, eu estou abordando sobre a figura do conselheiro cristão. A figura do conselheiro ele passa a ser totalmente importante. Já aí, Douglas, não tem diferencial a respeito se vai ser método online ou presencial. O que é importante, nós não nos esquecermos que a figura do conselheiro está ali. Logo, Isaías capítulo 9 vai apresentar Jesus como um maravilhoso conselheiro. Portanto, o atributo de ser alguém que ministra uma palavra específica da parte de Deus, seja com esses desafios psicossomáticos, precisa se existir. Eu acompanhei o caso de um pregador amigo meu, onde eu percebia na prática aquilo que eu estudava já na teoria. Esse pregador, ele cresceu com a sua mãe num alto nível de ansiedade. E como é que se evidenciava? Qual que era a raiz do problema? Toda vez que começava a chover, e quando começava a relampejar, trovões e toda aquela coisa, essa mulher entrava num alto índice de ansiedade. Como é que se fazia isso? Qual que era a evidência que ela dava? Ela não quietava em casa, só que à medida com que o tempo foi passando, ela foi transmitindo essa ansiedade para as pessoas que moravam com ela. E, consequentemente, o seu filho, a partir dos 8 anos de idade, foi começar a demonstrar esses sinais de ansiedade. Esse menino cresceu, virou adolescente, virou pregador. Enquanto ele virou pregador do Evangelho, ele recebeu um compromisso para atender uma igreja no estado da Bahia. Enquanto ele chegou lá no estado da Bahia para atender uma igreja, onde ele ficaria 3 anos ali pregando, ele disse que o colocaram dentro de um quarto, e quando colocaram ele dentro de um quarto, ele disse que ele percebeu um buraco do lado da cama. E ele perguntou justamente para o dono da casa por que aquele buraco estava ali. E o dono da casa respondeu para ele, dizendo que ali era resultado de um raio que tinha caído do lado da cama. Agora, raciocina, pessoal. Ele cresceu com trauma de relâmpagos e trovões. E ele vai ter que dormir 3 dias sobre uma cama, que do lado de uma cama tinha sido acidente de um raio. O que aconteceu? Simples, ele não dormiu. E a originalidade dele, a capacidade, o potencial de pregar, foi consequentemente demonstrado sobre o púlpito. Então, o que acontece? A mãe, porque essas doenças psicossomáticas, elas têm esse poder. Elas têm o poder de contagiar. A gente acha que é só doença física, só pandemia que faz isso, e não é. Principalmente no quesito, seu cérebro deve estar protegido, isso só é possível, eu acredito, com o poder das Escrituras Sagradas. É muito forte, simplesmente para terminar de encaixar naquilo que eu disse. O cérebro dele registrou aquilo do passado e trouxe para o presente de uma intensidade tão grande. Mas deixa eu dizer algo para você que está online aqui. Há uma solução para você. E a ansiedade, até você não consegue raciocinar, você não consegue se concentrar no trabalho. Sabe quando você está assim, ó, você tem que entregar algo para o seu chefe, aí você começa a fazer aquela atividade e você foge do pensamento para outra coisa. Sabe o que é isso? É porque você está ansioso. Você precisa aprender a se controlar, você precisa aprender a deixar Deus cuidar da tua vida. Síndrome do pensamento acelerado. Resolva um problema de cada vez. Sabe aquela história que eu contei para você, que você estava preocupado com a quinta-feira lá, está no domingo, a quinta-feira, estava preocupado com a escola do seu filho? Esquece. Resolva o problema da segunda, resolva o problema da terça, resolva o problema da quarta e resolva o problema da quinta. É tão interessante entender esse Jesus poderoso. Tem até um livro que Augusto Cury escreveu, mas ele é um livro originalizado americano. Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Você vai entender que Jesus ele se deparava com um certo tipo de situação e ele não era ansioso. Quando prendeu Jesus, Jesus tinha um poder para matar qualquer pessoa ali, né? O que Pedro fez com a ansiedade dele? Pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Então, você precisa entender que a ansiedade faz você tomar algumas atitudes que no futuro você vai se arrepender.
É por isso que lá em Gálatas 5, existe algo que o apóstolo Paulo fala, mas esse é tão profundo, psicologicamente falando, sobre os frutos do Espírito. Quando ele está falando de domínio próprio, ele está dizendo assim, você precisa controlar essa ansiedade. É como se você assistisse um atletismo, um revezamento 4x100, que o primeiro corre 100, o segundo mais 100, você tem que passar o bastão. E você já viu várias equipes se desclassificando, porque saiu antes da hora, entregou o bastão antes da hora. É isso que é a ansiedade, Starley. Ela faz você pisar em lugares onde não deve, falar o que não deve, entregar algo que não deve antes da hora. Você precisa entender que o seu cérebro precisa descansar. Existe uma técnica milenar que você talvez não sabe, você até faz ela inconscientemente. Sabe quando você está com muita raiva? Aí você faz assim, ó, deixa eu respirar aqui, deixa eu respirar. Essa técnica é uma técnica milenar para ajudar contra a ansiedade. Por quê? Quando você respira, você oxigena o cérebro. E o cérebro entende assim que o seu corpo começa a voltar ao controle. Então, é isso que nós temos que fazer. Sabe aquele contar até 10? Ele é importante na sua vida. Para vencer essa ansiedade, você precisa entender que seu cérebro funciona como um HD. E quando o HD é lançado coisas boas, seu corpo será bom, sua vida será boa, suas ações serão boas. Mas quando o seu HD é lançado coisas ruins, que eu chamo de lixo mental, seu corpo será ruim, sua fala será ruim, os seus relacionamentos serão ruins. E, consequentemente, você vai colher frutos ruins. É importante você saber plantar aí nesse jardim seu. Eu estava observando o que o Douglas estava falando. Eu estava me recordando quando é que a ansiedade ela entra no mundo. De uma perspectiva cristã, ela entra no mundo com o advento do pecado. A Bíblia Sagrada, lá em Gênesis 3, vai dizer justamente que com a entrada do pecado no mundo, Deus aplica ali uma sentença para a serpente, para Satanás, para a mulher, para o homem, para o meio ambiente, para a estrutura social, enfim. A gente vai perceber que, no caso, com a entrada do pecado na vida do homem e da mulher, a principal consequência que o homem teve e tem até hoje é a reação espiritual. Eu abordei as reações físicas, abordei as reações psicológicas, mas nenhuma delas é tão poderosa igual às reações espirituais. É por isso que eu quero dizer para você que a ansiedade ela é resultado de uma tragédia ainda maior, Douglas, que é justamente a tragédia de nós estarmos distantes de Deus. E nessa época que nós vivemos, onde tudo é relativo, nessa época onde nós vivemos, onde o homem está no centro, nessa época onde nós vivemos, onde eu costumo falar para meus alunos que a geração Coca-Cola, né? Nós colocamos a Coca dentro do copo e na mesma erupção que ela sobe, ela desce. Nós não temos estabilidade emocional. Contrapartida, a ansiedade tem se feito presente. Como é que se faz para tratar tantas questões iguais a essa? É importante, Douglas, vez ou outra nós entendemos que vamos precisar de ajuda. Vamos precisar de ajuda, seja adquirindo um curso, seja precisando conversar com alguém, lendo um livro. E eu falo isso justamente porque os momentos que nós estamos vivendo é um momento de ansiedade. Muitas pessoas nesse processo de pandemia perderam suas lojas, muitas pessoas tiveram casamentos destruídos. Na cidade de Goiânia, 748% aumentou a porcentagem de agressões físicas dentro de casa, as pessoas com o emocional totalmente desestabilizado, e um dos fatores que mais tem contribuído para isso é o alto índice do uso de aparelhos tecnológicos. Hoje nós trocamos a beleza do que seria um calor quente de um abraço pela frieza de um aparelho tecnológico. E, consequentemente, gerando isso, a nossa emoção se desestabiliza. É por isso que, se depressão é excesso de passado, sem sombra de dúvidas, ansiedade vai ser excesso de futuro. Eu estive acompanhando recentemente o caso de alguém que portava síndrome de Diógenes, que é aquela síndrome que faz com que a pessoa traga lixo para dentro de casa, como efeito de um quadro depressivo, consequentemente, para um espírito de ansiedade. A pergunta que eu fico a me fazer é: como viver num mundo igual a esse? E, sem sombra de dúvidas, precisamos se ter as atitudes corretas. Porque, caso não tenhamos, não significa que nós formos do médico nós vamos ser curados. Vamos ter que sair de lá com a receita, ir na farmácia e ingerir o remédio. Deixa eu dar um exemplo para você como que funciona a vida emocional. Quando você começa a ir na academia, você não tem resultado na primeira semana, você não tem resultado na segunda semana,
nem na terceira, nem na quarta. Segundo a fisiologia, você vai começar a ter resultado na quinta, sexta semana. Qual é o resultado? Você está lá malhando lá o braço, perna, o bumbum, né? Aí, de repente, você começa a tocar, a fazer as medidas e ver que está ficando tudo mais durinho. Isso é resultado de treino. A nossa vida emocional não é do dia para a noite, tá? Ter uma vida equilibrada emocionalmente, gente, não é fácil. Você vai escorregar. Eu mesmo, eu passo por alguns momentos da minha vida que, se eu não tivesse passado por lutas que eu passei nos últimos anos, eu não conseguiria vencer. As lutas serviram de experiência para eu vencer alguns problemas com ansiedade, mas mesmo assim, às vezes eu ainda dou uma escorregada na ansiedade, Starley. Por quê? Porque eu tenho que reaprender todos os dias, que é do dia para a noite. Não é fácil você estar no meio de uma situação onde você precisa ter um domínio próprio, de não ser ansioso ao ponto de você perder aquela bênção e você se controlar. Isso requer tempo. Você precisa entender algo. Olha, o Usain Bolt vai dizer assim que treina 4 anos para correr 10 segundos. Então, você treina muitos anos na sua mente para, no momento certo, você conseguir adquirir a tua vitória. E no momento certo, você não dá o tiro errado, não bater o pênalti para fora e não conseguir abraçar aquilo que você quer abraçar. O que eu quero que você entenda? Que é errando, às vezes você passando por uns momentos difíceis que você vai aprender a controlar a sua ansiedade. Eu nunca deixo de aconselhar você que tem um líder aí, um pastor, um líder de jovem, uma líder. Procure o seu pastor, procure o seu amigo que pode te aconselhar. Mas olha, cuidado com o amigo que você pede conselho ou que você se abre. Você precisa encontrar alguém que você vai falar o seu problema e essa pessoa vai te ajudar. Olha, uma vida equilibrada, eu falo sobre emoções, eu ajudo pessoas com desejo de suicídio há mais de 10 anos, e eu falo sobre emoções há muitos anos, e eu adquiri uma experiência nessa área, e eu sei que não é do dia para a noite que você tem uma estabilidade emocional. O que você está querendo dizer com isso, Douglas Borges? Estou querendo dizer para você que quando você começa a cumprir um método, né? Eu digo método porque eu tenho o meu curso, mas olha, um método seu. De repente você pega o caneta e o papel e escreve assim, olha, a partir de amanhã eu vou começar, é diferente. Vou acordar e durante os 30 primeiros minutos da minha vida, do meu dia, eu vou dedicar ele num devocional. Então eu vou fazer 10 minutos de oração, vou fazer 10 minutos de palavra, 5 minutos eu vou ouvir um hino, os outros 5 minutos eu vou só agradecer a Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você. Aí, de repente, você faz o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e não tem resultado. Mas quando você faz lá para o 25º, 30º, 30 dias de devocional, aí você começa a perceber resultados. É como o Starley e eu, que somos itinerantes e nós pregamos. Nós, com o tempo, nós fomos ver as portas sendo abertas e nós temos a habilidade de conversar em público. Foi do dia para a noite, Starley? Não. É com o tempo. Você vai treinando a sua mente fica preparada, o seu território fica preparado para você vencer a ansiedade. Já estamos terminando aqui a entrevista com o Starley, porque eu tenho um convidado que vai cantar. Quero que ele deixe as últimas considerações finais, fala da sua vigília, tá? E o número de telefone dele vai estar passando ali. E você precisa agendar esse homem de Deus para ir na sua igreja. Ele é professor de teologia, ele é pregador, é um homem de Deus, ele dirige uma vigília na Sede da Fama. É um amigo do coração. Mano, obrigado pela sua presença. Pode dar sua consideração final aí e despedir do pessoal. Eu quero, do fundo do meu coração, poder agradecer pela sua vida, pela vida aí do meu amigo Douglas Borges. E eu quero dizer para você que, se porventura a ansiedade ela vier te abraçar, sem sombra de dúvidas, existe um versículo na Bíblia que, consequentemente, vai te tirar do mais profundo dos abismos. O Salmo 125, verso 1, vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu quero poder te dar algumas instruções. A primeira é: promova ação. Haja. Vá atrás de alguém caso você precise de ajuda. Procure alguém mais experiente. Procure alguém que na estrada que você está pensando em caminhar, alguém já passou e a conhece por todos os atalhos. A segunda atitude que eu quero pedir para você ter é alegrar-se. Paulo diz em Filipenses 4, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo estando preso dentro de uma masmorra romana, o apóstolo Paulo, além de estar alegre, ele ordena para que uma igreja se alegre. Por fim,
Eu quero dizer para você não se esquecer que 75% das coisas que nos promovem ansiedade nem vão acontecer. Portanto, não se esqueça, pandemia, tragédia, guerras, tsunamis, nunca pegou o Deus que está sentado no trono de surpresa. Confie nele, seja sábio. Logo, ser sábio é olhar as coisas de um ponto de vista de Deus. E que Deus abençoe você, sua vida, seu programa. Nós estamos com a vigília na sede da Assembleia de Deus Ministério e Fama, a 2ª e a 4ª semana de todo o mês, sempre às sextas-feiras. Deus abençoe sua vida, estou à sua disposição. E vamos para o intervalo e já estaremos de volta com o cantor Matheus Vaz, que vai cantar. Pensa numa voz, gente. Fica aí que é muita unção que está vindo por aí. Você que procura os menores preços, a melhor qualidade em óculos de grau e óculos solar, venha para a Ótica Viu. Trabalhamos com as lentes digitais e convencionais, sempre pensando no melhor atendimento de acordo com sua necessidade. Parcelamos suas compras nos cartões de créditos ou no crediário próprio. Venha fazer o seu orçamento e faça o ajuste do seu óculos totalmente grátis. Ótica Viu, Avenida Dom Emanuel, próximo ao Shopping Senador Center. Ligue 3512-3567. 3512-3567. Ótica Viu. Conheça os novos planos Combo Fibra Ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero. Antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica. Mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens, MBA Liderança para o Futuro. Aproveite nossos planos de até 105 MB. Turbinet Telecom. Conecte-se com a nossa evolução. Brigaderiza bolos, tortas e doces com um sabor inconfundível e surpreendente, além de uma qualidade incomparável. Temos bolos para todos os eventos e comemorações. Torta na taça, ovos de Páscoa, doces artesanais com decoração personalizada. Acesse nosso Instagram e confira as variedades Brigaderiza. Encomendas pelo WhatsApp 62 996 80 80 85. Flores, mando meu presente, fica tudo bem. Fica tudo bem. Tem arranjos de flores, presentes, buquês e muita rapidez também. Floricultura Uirapuru, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais, buquê de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda canecas personalizadas com fotos. Floricultura Uirapuru, Rua 17, em frente ao PSF do Conjunto Irapuru, 3249-4303 ou 99224-0465. Estamos de volta com o programa Uma Luz para Você. Quem está falando contigo aqui é o Douglas Borges, com muita honra, com muito prazer de estar com você. Já estamos indo por 3º mês desse programa, que é uma bênção. Nosso convidado já da primeira etapa aqui do programa foi uma bênção demais. Deixa eu falar aqui dos meus apoiadores e dos meus patrocinadores. Deixa eu começar falando da Óticas Talismã, da minha amiga Jussiara. Ela e o seu esposo Sérgio têm uma ótica maravilhosa e eles que fornecem para mim essas armações, essas lentes. E se você quer uma armação top igual essa do Douglão aqui, se você quer uma lente top e com preço bem acessível, você vai procurar aí a Óticas Talismã. Deixa eu falar do atacarejo do meu amigo Douglas Diniz, é a maior distribuidora de bebida aqui da região, ali da Pedroso, em frente à Caixa Econômica.
da Pedroso. Você que precisa fazer uma festa, um evento em grande escala, você com certeza pode procurar lá o Atacarejo, Líder Atacarejo. Gente, pensa no menino de gente boa. Se você falar que está assistindo o programa, vai ter um descontão. Deixa eu falar aqui com você também sobre a Drogaria Reis, do meu amigo Dienes da Farmácia, sempre cuidando da nossa família em Bonfinópolis e trazendo até nós medicamentos, perfumaria e cuidando da nossa saúde. Você que está assistindo o programa, quer ser um patrocinador? Me chama. Meu telefone vai aparecer aqui na tela. Você pode me chamar no WhatsApp. A gente vai estar colocando você como patrocinador desse programa. Agora, nós vamos para o momento musical. O meu convidado tem uma voz magnífica, é um homem de Deus, ele tem nome de evangelista, tem nome de apóstolo. Mateus Vaz é jovem. Amém. E é uma honra te ter aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Douglas, tudo bem? Para mim é um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois você pela oportunidade, viu? Um prazer imenso estar aqui. Que legal. Você vê esse menininho assim, meio tímido, não vê a voz que esse caboclo tem. Igual nem vocês vão ver. Vamos falar quem é Mateus Vaz, quanto tempo de carreira, quanto tempo você já canta, qual é a sua igreja. Conta pra gente aí saber um pouquinho. Certo, Douglas. Como anunciou, meu nome é Mateus Vaz, tenho 20 anos, sou da Igreja de Cristo, lá no Mansões Goianas, do pastor Clodoaldo e da pastora Ivone. O meu ministério começou desde cedo, graças a Deus. Então, eu canto desde, acho que de uns 5 anos, mais ou menos. Então, de lá para cá, Deus vem abençoando demais. Deus me presenteou com um videoclipe, com um projeto que assim foi uma realização de sonho. Graças a Deus, o meu maior alvo foi que pessoas foram tocadas literalmente por ela, por essa música, por essa canção. Então, assim, estou muito feliz mesmo, graças a Deus. Então, vamos cantar, então? O pessoal quer te ouvir cantar. Gente, obrigado. Deixa eu mandar um alô para o pessoal aqui que está participando da nossa programação. Eu quero que você manda aí um abraço, quero que você compartilhe. Moisés, lá da Irlanda, a Gilmara, a Iane Jacob, o Aleph, tema ótimo, muito obrigado. Carlinda, Neliane, Silvia de Alcântara, Patrick Lima, muito obrigado você que está entrando agora nessa programação. Vamos lá, Mateus Vaz. Vamos. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você.
sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus. As duas canções aí do Marcelo Marques. Nosso brother, meu amigo de muito tempo. Marcelo Marques, que é uma benção, meu lugar. Mano, que voz é essa? Que glória, que unção. Amém, amém. A presença do Espírito Santo está aqui dentro, está pairando sobre nós. Mateus, fala pra gente aí as suas influências, né? A gente tem as referências. Qual é a sua referência? Sempre foi sua referência ministerial, musical? Douglas, ministerialmente, assim, falando no ramo de música, eu sempre, desde quando eu ouvi a primeira música do Marcelo Marques, eu gostei demais, senti uma unção muito grande na voz daquele cara. Então, desde o momento que eu ouvi ele, sempre acompanhei. Fui até na gravação do DVD dele, foi incrível. Falando agora em voz feminina, Isadora Pompeu, curto muito. E internacional é Hillsong, Bethel Music. Que geralmente todo mundo ouve, né? Isso, verdade. Eu gosto dessa galera aí, mas assim, eu também tenho outras referências americanas. Então, Chris Tomlin Incrível, cara. Chris Tomlin, ele compõe muito, e muitas canções que a gente canta aqui no Brasil, que ele escreveu e marcou a geração. O que você acha dessa geração nossa? Ela tem sido marcada com essas canções? Você também compõe? Sim, eu componho. Cara, assim, essa nossa geração é uma geração, assim, na minha opinião, uma geração abençoada, uma geração que vai sim fazer a diferença. Então, assim, é questão de buscar, orar, jejuar. E, cara, essa geração tem poder de mudar o mundo. É muito forte essa palavra. Mudar o mundo mesmo. Deus está concedendo isso para você que está online. Amém. Você que quer ministrar louvor. Vamos embora cantar mais um aí, meu querido? Vamos. O pessoal quer te ouvir. Compartilha essa live, gente. Isso. Meu orgulho
Aleluia. Meu amigo Mateus, fala dessa canção aí que tá vindo. Eu vou tocar o clipe aqui pro pessoal assistir. Fala dessa canção aí. Cara, foi assim, é um testemunho lindo, não sei se vai dar tempo de contar, mas é uma canção que foi composta pelos meus amigos lá de acho que Minas Gerais, se não estiver enganado. Lá o Beto Rocha e o Misaías Oliveira são compositores incríveis que compõem essa música. E assim, foi incrível. Eu não consigo ver Deus nessa situação, nesse clipe, eu não consigo ver outra coisa. Porque eu não tinha condição nenhuma de fazer essa canção, de produzir essa canção. E Deus no meu propósito que eu tive com Ele, de oração, jejum, Ele colocou tudo no caminho para dar certo. Amém. Tudo, colocou tudo. Vamos assistir então? Vamos. Quando não consigo ver uma saída em meio à dor, o Senhor me direciona. Quando a tempestade vem me fazendo sucumbir, e o Senhor me traz à tona e me faz flutuar em meio à dor. E a tempestade que se levantou, eu sei, eu vou chegar. Foi Deus quem me falou. E quando o vento e o mar contra mim se levantar e parecer que é o fim, eu não desespero, porque Deus está comigo e acalma a tempestade. Quando a tempestade vem me fazendo sucumbir, o Senhor me traz à tona e me faz flutuar em meio à dor. E a tempestade que se levantou, eu sei, eu vou chegar. Foi Deus quem me falou. E quando o vento e o mar contra mim se levantar e parecer que é o fim, eu não desisto.
Peço ao Senhor para que o Senhor venha tocar alguém que está nessa live. Pai, em nome de Jesus, todos os programas eu oro para que o Senhor venha curar pessoas com problemas emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Pai, essa mulher, esse homem que está dentro do quarto, precisando de um remédio tarja preta, para permanecer de pé, para trabalhar, para dormir. Tu és a cura, Tu és a fonte, Tu és o rio profetizado, Pai. Em Ezequiel, no capítulo 47, o rio de águas purificadoras. Espírito Santo, eu quero te pedir, o Senhor, nessa noite, neste momento, o Senhor sabe o deitar e levantar dos teus filhos, e eu como ministro do Evangelho, eu como profeta do Evangelho, eu quero profetizar sobre essa casa, sobre essa família, na vida deste homem que perdeu o emprego, na vida deste empresário que perdeu a empresa. Você vai receber uma ligação amanhã e Deus vai abrir 2 portas, não vai ser uma que se fechou, mas vai ser 2, porque aonde se fecha uma porta, 10 outras se abrem. E em nome de Jesus, eu declaro toda a restauração física, toda a restauração financeira, toda a restauração mental, toda a restauração espiritual. O poder das trevas não pode contra a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro, seja curada, seja curado, em nome de Jesus. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, Deus abençoe sua vida. Até a próxima segunda, com o programa Uma Luz para você. Com Deus.